Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje eu tenho a honra de receber alguém que ama tanto a Jesus e me faz amar mais ainda a Jesus. Eu já vou anunciar, vocês já viram a thumb, mas eu vou anunciar ele daqui a pouquinho. Mas antes, como vocês sabem, o nosso Ministério Graco possui uma escola de teologia e uma editora. E essa última semana a gente fez o lançamento do livro Um Homem na Forja, do JP. Então ele conta todo o processo de conversão, todo o processo dele de transformação, a forja realmente de Deus na vida dele. Então vai aparecer um QR Code aqui na tela em algum lugar e você pode adquirir com 10% de desconto no nosso site editoragraco.com e ser tremendamente impactado por essa obra do JP. Se inscreva no canal, curte, compartilha e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Pastor Eibe Uber, que honra. Obrigado, viu? Nossa honra, meu amado Renan. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, é uma alegria pra gente tem se inspirado muito na sua vida e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível aqui para a glória de Deus. Glória Amém? a Deus, eu também estou olhando com expectativa. Amém. O que a gente sempre costuma fazer, a primeira pergunta que a gente faz para os convidados é como que o senhor conheceu a Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus Cristo? Sim, amém. Então, eu fui criado uma família de missionários, eu sou o caçula, de 5 filhos, meus pais já eram missionários americanos aqui no Brasil, então desde pequeno meu pai, dizem que meu pai me carregava no colo, sempre cantando comigo, tem foto de eu no ombro do meu pai, aquela coisa toda, então sempre impregnado com as coisas de Deus. Se eu não me engano, eu nasci num domingo e no próximo domingo já estava na igreja, E sempre fiel na igreja. Eu lembro minha mãe me levando, pequenininho, talvez. Eu acho que é uma das primeiras memórias que eu realmente recordo, talvez com 4 anos de idade, talvez até menos. E ela me levando para o banheiro antes do culto e falando, faz xixi agora, porque durante o culto você não vai poder sair. E os cultos, se não me engano, naquela época era mais complicado. Demorava mais. Aí ela me levava lá para onde ficava o bebedouro, falava assim, bebe água também agora, porque durante o culto você não vai poder sair. Bem, mas com 5 anos de idade, sempre quando meu pai me convidava para ir a algum lugar com ele, alguma viagem próxima lá de Belo Horizonte, onde a gente morava, onde eu nasci, eu amava. Uau. Então, meu pai, eu acho, falou, Eibe, não quer ir comigo? Vou a tal lugar, não sei o que queria fazer. Eu acho que era lá na Grande Belo Horizonte, uma viagem rápida, e foi só eu e meu pai. E na época era um Fusquinha que a gente tinha, e naquela época não usavam cinto de segurança ainda, ninguém usava. Nem sei se os carros vinham com cinto de segurança, porque depois os carros começaram a vir com cinto de segurança e mesmo assim ninguém usava. Só quando virou lei que tinha que usar. Mas eu acho que naquela época nem com cinto de segurança não vinha. E também não era proibido criança ir na frente. Então, eu com 5 anos de idade, eu fui na frente, claro, sentado ao lado do meu pai. Aí meu pai aproveitou que era uma viagem assim, não muito longe de Belo Horizonte, mas demorava um pouco, talvez 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, talvez até mais. E ele foi compartilhando o plano da salvação comigo. Uau. E eu entendi claramente. Até hoje eu lembro. E eu nunca esqueci o plano da salvação. Porque, veja bem, antes disso, apesar de ir para a igreja, apesar para a escola dominical, apesar dos cultos domésticos, eu realmente achava que a gente chegaria para o céu de alguma forma através dos nossos méritos. Eu lembro falando, antes de eu converter, talvez eu tinha 4 anos de idade, falando com um coleguinha meu, você vai para o céu? Eu não sei, você vai e tal. A gente batendo papo sobre isso. Eu com 4 anos de idade, alguma coisa assim. Não sei se era 3 ou 4 anos de idade. E eu falei, eu acho que até falei para o coleguinha, eu falei, olha, eu acho que é assim. Quando morrer, Deus vai colocar todas as coisas ruins que você fez num lado da balança e todas as coisas boas do outro lado da balança. O que pesar mais, aí você vai ou para o céu ou para o inferno. Eu realmente achava que era assim. Mesmo que, com certeza, na escola dominical e tudo devem ter ensinado, mas eu acho que nunca a ficha tinha caído. Mas naquele dia a ficha caiu. Uau. Eu com 5 anos de idade, meu pai explicou, olha, todo mundo já pecou, todos pecaram.
Todos pecaram. Então, e outra coisa, Deus é tão perfeito que nenhum pecado pode entrar no céu. Não pode, nenhum pecado pode entrar no céu. Então, como que podia fazer? Já que todo mundo tinha que ir para o inferno por causa disso. Então, tinha que um homem perfeito morrer por nós, os imperfeitos. Só que não tinha nenhum homem perfeito. Então, Deus se fez carne e nasceu da Maria, e era 100% Deus, 100% homem, Jesus, e ele levou o castigo que nós merecemos. Então, se nós recebêssemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, crêssemos que aquilo que ele fez por nós era para nós mesmos, e recebêssemos pela fé aquilo que ele fez por nós, então nós poderíamos ser salvos. Eu entendi claramente, com 5 anos de idade. E eu lembro que ele perguntou: você quer então receber Jesus? Você quer receber esse presente gratuito, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, etc. Você quer? Falei: eu quero. Aí ele falou: tudo bem. Então eu ajoelhei lá, meu pai ainda dirigindo o Fusquinha, e eu ajoelhei lá no assoalho, né, do assento da frente, de passageiro. E meu pai falou: repita essa oração, então. E eu repeti a oração. Uau. Entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca deixei Jesus. Eu tive uma época na adolescência que eu não queria deixar Jesus, mas eu queria talvez tentar curtir alguma coisa, mas nunca cheguei a curtir muita coisa, porque logo, logo eu vi, cara, esse mundo velho não tem nada verdadeiro e permanente para oferecer, né? A vida com Jesus é maravilhosa. Eu gosto do que o meu irmão pastor Lucas sempre falava, que as coisas do mundo, elas são muito como bolha de sabão, né? Elas parecem tão bonitas, né? Uma bolha de sabão brilhando no sol, né? Pode ser grande assim, colorido, uau! Mas quando você pega, desaparece, esfoca, né? Não traz prazer, não traz alegria, não traz... Então, eu lembro que com 16 anos de idade eu tive uma renúncia completa, onde eu me entreguei de todo o meu ser. Uau. E quase que imediatamente eu fui batizado com o Espírito Santo e tudo. Glória a Deus, glória a Deus. E depois que o senhor teve essa renúncia, esse encontro, quando que o senhor falou: Deus me chamou para ser pastor, eu preciso servi-lo sendo pastor? Como que foi esse processo? Então, desde pequeno eu queria ser missionário. Eu acho que meu pai, no bom sentido da palavra, fez uma lavagem cerebral. Porque a ideia era o seguinte, a lógica, né? Eu acho que você já ouviu aquelas pessoas que dizem: eu nunca tive chamado, eu só, com tantos indo para o inferno, o que eu vou fazer? Eu tenho que, né, se eu sou realmente 100% entregue a Jesus, vou ter que também dedicar minha vida para isso, né? Talvez eu tinha mais ou menos essa ideia, mas eu sempre sabia também que era importante ouvir uma palavra, receber alguma palavra de Deus, uma direção de Deus. Mas eu sempre soube que eu ia ser um missionário. Amém. Agora, o que acontece? Eu tive diferentes épocas da minha vida que eu pensei: não, vou ser missionário desse jeito, daquele jeito, e tal, e tal. Eu lembro uma vez, não sei que idade que eu tinha, talvez 13, 14, 15, alguma coisa assim, que eu: Senhor, para onde o Senhor quer que eu seja missionário? Abri a Bíblia e fala assim: vai para o meu povo Israel. Eu acho que vou ser missionário para Israel. E tal, aquele tipo de coisa. Uhum. Mas aí, eu lembro que quando eu fui para a faculdade teológica, olha que a cortina de ferro ainda existia. Os evangélicos em geral diziam que o grande desafio da igreja eram os países comunistas, ainda era essa conversa. Só que eu estudei numa faculdade muito profunda teologicamente, muito respeitada no mundo evangélico conservador. Glória a Deus. Muito, muito mesmo. Qual que é o nome, pastor, da faculdade? Columbia, na época era chamado Columbia Bible College, hoje chama-se Columbia International University. Glória a Deus. Então, era ligado ao Billy Graham, Wheaton e toda aquela... Então, uma coisa muito profunda academicamente mesmo. E eu me especializei formei em teologia, mas eu me especializei em missiologia. Então, os grandes missiólogos, os maiores missiólogos do mundo, sempre estavam lá, porque a nossa faculdade era conhecida como a primeira ou segunda
que mais produzia missionários verdadeiros, transculturais, etc. Então, os maiores missiologistas, eles amavam estar lá. Alguns eram da própria universidade, da própria faculdade, mas outros vinham para dar palestras e tudo. Então, eu acabei me tornando muito amigo de vários, assim, e ouvindo muitos grandes missiologistas. E eles já falavam naquela época, olha que a cortina de ferro ainda existia. Os evangélicos, em geral, todos falavam que o grande desafio era o bloco comunista, mas eles falavam assim, os missiologistas, eles falavam, o grande desafio não é o bloco comunista, como todo mundo está dizendo, até por duas razões. Uma, o comunismo não vai aguentar. Está falido, não vai funcionar. Os governos estão tudo falindo, os governos comunistas, a União Soviética ainda existia e tal. Vão tudo, não vai dar certo, vai implodir. E a outra razão é porque nos próprios países comunistas está tendo avivamentos, então está crescendo. Então não é tão grande desafio missionário. Eles falaram, o grande desafio missionário são os países muçulmanos. Aí eles foram dar os dados como os países muçulmanos tinham. Se lá atrás eles falaram. Lá atrás. Eles falavam, quando ninguém estava falando quase, né? Eles falavam, olha, tem país muçulmano aí com, né, 0,000, talvez, 1% de evangélico, tipo assim. Nossa. Tem países que nós só sabemos de talvez 4 evangélicos, na nação toda muçulmana, tipo Iêmen, coisas assim naquela época, talvez. Eles falaram, é lá que tem que ser missionário. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou ser missionário para um país muçulmano, então, e tal. Só que, paralelo a tudo isso, eu ainda achava assim, cara, mas o que a gente tem que fazer é ganhar muitas almas. Então, na época, o Reinhard Bonnke, da época, era o T.L. Osborne, que fazia grandes cruzadas, não só na África, mas ao redor do mundo, mas de muita cura, milagres. E o Billy Graham também, eu cheguei aí para a cruzada do Billy Graham, e ver o Billy Graham. E também amava muito música, então eu imaginava juntar 3 coisas. Nos grandes estádios, tem muita música, mas muito rock evangélico, assim, bem atraente, e teatro, e muitas loucuras, e ao mesmo tempo muito poder evangelístico, tipo Billy Graham, mas também igual o T.L. Osborne, muitos milagres, muitas curas. Então, eu me vi assim, nos estádios fazendo esse tipo de coisa. Aí, então eu ficava pensando, acho que é isso que nós vamos fazer, isso que eu vou fazer, vou me envolver nisso, e tal, e tal. Aí, o que acontece? Eu lembro que, ao estudar e aprofundar na missiologia, eu aprendi uma coisa que os missiólogos todos sabem que é uma realidade. É o seguinte, esse tipo de coisa, cruzadas, campanhas, são muito bom para enriquecer o processo. Mas em si, se for sozinho, só isso, deixa muito pouco fruto permanente. Verdade. Muito pouco. Eles falaram que as melhores cruzadas, que eram normalmente do Billy Graham, que deixavam mais fruto permanente, por quê? Porque ele tinha uma equipe muito grande que ia na cidade. Uau. Eu acho que até meio ano ou 1 ano antes. Nossa. Treinava as igrejas de como cuidar dos novos convertidos. Meu Deus. Treinava as igrejas. Depois acompanhava depois, para garantir fruto permanente. Quer dizer, eles pagavam um preço de milhões de dólares, talvez, para tentar ajudar as igrejas a cuidar dos novos convertidos. E mesmo assim, depois de várias pesquisas, eles falaram que os resultados de fruto permanente daquelas cruzadas era de 2% a 5%. Meu Deus. 95% praticamente. 95% ou mais, até 98% não continuavam firmes seguindo Jesus. Então, os próprios missiólogos falaram assim, se depender do evangelismo em massa, que eles chamavam, né, estádio e tudo, eles falavam, nós nunca vamos poder cumprir a grande comissão. Eles falaram, a melhor forma até agora é a forma bíblica, a forma paulina, como que o apóstolo Paulo fez? Plantando igrejas. Tem que plantar a igreja. Foi quando eu senti o Espírito Santo colocando no meu coração, mais ou menos uma mistura das duas coisas. Entrar numa cidade, encher a cidade de grupos pequenos, eu nunca tinha liderado, nem congregado uma célula na minha vida. Olha. Mas encher a cidade de células, e uma vez que tiver muitas células, aí sim faz as grandes cruzadas, aí muda para um galpão e fica cuidando das pessoas através das células e tal, e já fundou uma grande igreja.
Então, ainda é meu sonho muito, nós vamos desenvolver isso mais. Amém. A plantação de mega igrejas nas mega cidades do mundo. Amém. Então, foi isso que começou. E, mesmo assim, meu plano era essa missão apostólica e evangelística de botar para quebrar e plantar essas grandes igrejas, mas nunca pastorear. Minha ideia era o seguinte, plantar a igreja, deixar um pastor lá, ir lá e plantar outra e fazer assim. Isso era o meu plano. Aí, quando eu vim para o Brasil, falei, eu vou começar a fazer isso. E Deus me falou, não, volta para o Brasil, que os brasileiros que vão ser usados para alcançar os muçulmanos para Jesus e tudo, e é o fogo do Brasil. Então, muito bem, eu voltei para o Brasil com esse plano. Aí, Deus falou assim para mim, depois de algum tempo, quando eu estava para começar, o Atos em Ação, Acts in Action, para fazer isso, aí Deus falou assim para mim, ele falou, e quem vai treinar esses pastores dessas grandes igrejas que você vai estar plantando? Eu falei, eu estava pensando que eu que ia treinar, né, Senhor? Ele falou, e como você vai treinar pastor de grande igreja se você nunca pastoreou uma grande igreja? Aí ele falou, eu quero que você comece com uma igreja pequena e aprenda como pastorear e fazer daquela igreja saudável e bem grande. Aí você vai saber pastorear, aí você vai saber treinar os pastores a pastorear a grande igreja. Uau! Aí você vai ter realmente esse conhecimento, né, pela graça de Deus. Então, foi quando eu aceitei o desafio de começar a pastorear a igreja pequenininha, lá em Santarém, e acabei me apaixonando muito pelo pastoreio. Mas eu sei que o meu chamado principal não é nem esse, é de plantação de igreja, é mais apostólica. Mas eu também agora, ninguém tira isso mais de mim também, de ser apaixonado por pastorear, por cuidar vidas, e por treinar pastores e equipar pastores. Uau, e espalhar o evangelho através da plantação. Nós só de estamos igrejas. começando. Só estamos começando, tem muito ainda para a gente fazer, em nome de Jesus. E uma coisa que o pastor falou, que me tocou muito, e aí envolve já outro tema, é que eu imagino que o discipulado foi essencial nessa caminhada, né? Logo quando começou a pastorear, estar com alguém ao lado, né? Como que foi esse processo para o pastor? Então, o que acontece? Eu comecei a pastorear e duas coisas aconteciam em paralelo. Uma, através da pregação da palavra, da oração em jejum, batismo com o Espírito Santo, e etc, 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 a igreja começou a crescer. Olha. Eu tive vários problemas no começo, demorou. Muitas, eu não vou entrar em todo detalhe, mas não foi fácil. Várias situações que impediam o crescimento no começo. Às vezes começava a crescer, aí diminuía, ficava parado mais ou menos no 100, até o Espírito Santo me mostrar o que estava errado, aí começava a crescer de novo. Aí quando chegou a mais ou menos, beirando talvez entre 150 e 200 pessoas, que para Santarém, naquela época, já era uma das maiores igrejas, talvez, na cidade, o meu irmão Lucas, que pastoreava aquela igreja antes de ele entregar para mim, para ele poder concentrar nos ribeirinhos, ele ficou tão impressionado. Porque ele falou, Eibe, se fosse lá num bairro de Santarém, é diferente, o povo é mais aberto, mais humilde. Mas aqui, o povo é muito elitizado e muito católico. Santarém é uma cidade de mais do que 360 anos de idade, uma das cidades antigas do Brasil. Muito antiga. Um povo muito tradicional, era conhecido como cemitério de pastores, Santarém. Meu Deus. Então, o Lucas ficou impactado com o crescimento. Então, ele foi me elogiar, ele falou, Eibe, você está de parabéns, cara. Só que, paralelo a tudo isso, eu estava tendo uma luta interior. Eu era solteiro ainda e eu estava tendo várias lutas, não estava conseguindo vencer vários pecados e tal, e tudo, especialmente nessa área de impureza. Só que por eu não cometer oficialmente o ato sexual de ter relações sexuais com uma moça, com uma jovem, era namoro impuro, era masturbação, pornografia, esse tipo de coisa assim, eu pensava que não tinha que confessar para ele. Porque na minha mente religiosa, eu só tinha que falar para o meu líder se eu caísse em adultério, tipo prostituição. Então, eu tinha que falar para ele isso. Mas se não, então eu tinha que lutar entre eu e Deus. Então, quando ele estava me elogiando, eu já estava tão decepcionado comigo mesmo. E eu falei, Lucas, amém, glória a Deus que está crescendo. Mas era para estar bem maior, cara. Eu falei,
Mas o problema é em mim, cara. O problema é em mim. Estaria bem maior se não fosse por algumas coisas que eu estou passando. Eu sabia que o pecado impede o fluir da graça de Deus. Isso é um fato. Aí, porque... como eu entendo isso? Eu entendo que tudo na vida funciona pela fé. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. Mas a Bíblia fala que os que rejeitam a fé, ou os que rejeitam a boa consciência, quer dizer, rejeitam a boa consciência, que é o que eu estava fazendo. Mesmo sem querer, mas eu estava rejeitando a boa consciência, porque eu estava continuando em pecado. Os que rejeitam a boa consciência vieram a naufragar na fé, quer dizer, aí prejudica a fé para o crescimento. Você está entendendo? Então não é porque o crescimento é pelos nossos méritos, não tudo é pela graça mediante a fé, mas a fé é prejudicada por uma má consciência, uma consciência culpada. Olha. E eu estava com uma consciência culpada, então minha fé não estava funcionando e a igreja não estava crescendo. Nossa. E eu sabia disso, eu queria vencer o pecado. Eu falei para ele, cara, mas era para estar bem maior ainda, se não fosse para alguns problemas. Ele falou, mas que problema? Eu falei, não, deixa para lá, entre eu e Deus. E glória a Deus que ele foi um líder fenomenal. E a gente não chamava isso de discipulado na época, pelo que eu lembro. Mas ele era meu líder. E olha que bom líder, porque ele falou, não, Abe, não precisa deixar por aí. Você pode se abrir comigo, cara. Estou aqui para te ajudar, para orar com você. Eu senti tanto amor, Renan, tanto carinho, que eu acabei falando para ele. Olha. E falando pelo menos várias coisas. E ele não me condenou, não me crucificou, mas também não passou a mão por cima, obviamente. Ele orou comigo e eu pensei, nunca mais eu caio nessas coisas. Nunca mais. Agora estou andando em santidade. Aí eu virei uma fera, cara. Aí eu falei, agora eu vou ganhar o mundo para Jesus. Que minha fé vai fluir poderosamente. Amém. Só que o que acontece? Passou-se algum tempo e aos poucos os pecados sorrateiramente iam voltando. Eu comparo muito isso com pessoas que vão para certos encontros ou conferências, encontro com Deus. Ele volta de novo, fala, eu nasci de novo, minha vida mudou. E o cara pensa que nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele é convicto disso. Mas passa 1 ou 2 meses, sorrateiramente os pecados vão voltando. E como a Bíblia diz, muitas vezes o último estado fica pior do que o primeiro. É verdade. Aí eu ficava com muita vergonha do Lucas, que eu pensava, eu tinha que falar para ele, mas estou com muita vergonha. Não, faz o seguinte, eu vou andar em Vitória por 1 ano, completamente. Aí depois de eu andar em Vitória 1 ano, aí eu falo para ele, eu vou falar para ele, Lucas, lembra aquela época que eu te falei aquelas coisas? Pois é, eu tive ainda alguns problemas, mas agora já faz 1 ano que eu estou andando em Vitória. Então pensei, aí vai ser legal. Só que aí depois passava mais, talvez 2 semanas eu caía de novo, aí de novo. Ai, meu Deus. Aí o Lucas me perguntava, um belo dia, do nada, olha o bom líder que ele era. E é um princípio de discipulado. Um bom discipulador sempre vai agir assim. Abe, como que você está, cara? Eu estou bem. Aí ele fazia mais específico. Como você está naquela área? Eu não queria mentir, mas eu pensava, bem, pelo menos último meia hora estou andando em Vitória, né? Então falava... ultimamente eu estou bem, cara, ultimamente estou bem naquela área. Aí ele falava, mais especificamente, desde a nossa última conversa, até agora, você está andando em vitória completa. Aí eu não podia mentir, né? O diabo é o pai da mentira, a Bíblia fala que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Eu não podia mentir. Eu falava, eu fico com tanta vergonha dele, mas falava, não, Lucas, eu tive problema. Mais uma vez, não me condenava, não me julgava, orava comigo. Eu pensava, mais uma vez, agora, nunca mais. Agora eu criei vergonha na cara, mas que nada. A mesma coisa, repeti. Não sei quantas vezes isso aconteceu. Finalmente, eu criei realmente vergonha na cara. E eu falei assim para o Lucas, uma dessas vezes que ele me perguntou, eu falei, Lucas, você nunca mais vai ter que me perguntar por quê. Deixa eu te explicar. Se eu tiver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, eu lhe dou minha palavra que em 24 horas, ou menos, eu vou te procurar. Eu lhe prometo, diante de Deus. Olha. Eu não sabia, mas eu estava naquele foi o momento que começou o nosso discipulado. A gente não chamava Nem isso. titulava, né? Nem chamava de discipulado. Mas
Esse é o momento que começa o verdadeiro discipulado. É quando o discípulo tem a disposição de transparência, de prestação de contas, sem ninguém forçá-lo. E o que acontece? Mas eu tinha certeza. Agora nunca mais eu caio, porque eu vou tocar uma vergonha, eu sei que eu já dei a palavra para ele, mas agora é que eu não caio mesmo. Cara, não sei, o negócio da carne é fogo, é horrível. Porque depois eu caía, e aí eu falava, não, agora dei minha palavra, tem que falar para ele. Então, em 24 horas ou menos, lá tá, não tinha celular na época. Hoje é bem mais fácil, o cara só grava uma mensagem no WhatsApp. Eu caí de novo. É muito mais fácil. Você tinha que ir lá na casa dele. Na casa dele, não tinha celular. Eu tinha que ir na casa dele, bater na porta. Né, me ungir primeiro com óleo de peroba, né? É cara de pau, né? Fala, Lucas, me perdoe, cara, mas olha, eu já pedi perdão a Deus, mas eu caí de novo. Mas aí começou o processo. O que a Bíblia diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Tiago 5,16, e orai uns pelos outros para ser descurado. Então, muitas pessoas pensam que isso é uma vez. Você confessou uma vez, essa oração já está curado. Não é assim. É um processo. É um verbo contínuo. Você confessa e continua confessando. Ele ora, ele vai continuar orando. E você vai continuar sendo curado. Continuar sendo curado. Então, foi um processo doloroso, comprido, mas valeu a pena. Porque ainda como solteiro, a vitória veio. Por completo. Uau. 100%. Glória Ao a Deus. ponto que ainda como solteiro, aí era só vitória, 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 Aleluia. vitória em todas aquelas áreas por anos. Até Deus me mostrar que era Andréia. Então, quando eu comecei a namorar a Andréia, foi em santidade absoluta. Uau. O primeiro beijo profundo que eu dei nela foi no altar, quando meu pai nos declarou casados e tal. Então, e nós já tínhamos sido casados no civil um dia anterior, né? Então, é maravilhoso isso, é muito lindo. Então, se tem alguém que acredita no discipulado, sou eu, porque, como eu costumo dizer, eu fui modelo, fui cobaia desse modelo. Eu fui cobaia desse modelo discipulado que realmente funciona e transforma a E vida. é bíblico, né? Mas eu costumo dizer, é um discipulado profundo. Ele tem que ser profundo, não pode ser superficial, tem que ser íntegro, honesto, transparente, Mas é tão lindo quando um discipulador age da forma correta, como Lucas agiu, e quando o discípulo coopera e desesperado por santidade, ele vai pagar o preço que for necessário, vai chegar a ter vitória completa. Isso é gostoso, porque vê transformação verdadeira. Amém. Que quantos cristãos nem acreditam mais que eles podem ser transformados. Ah, não, sempre fui assim, né? Vou permanecer Vou assim. permanecer, esse é meu jeito de ser desse jeito, não posso mudar. É mentira do diabo. Ou o Espírito Santo tem poder, não tem. Verdade. E se ele tem poder, ele pode nos transformar, e ele quer nos transformar. Só basta a gente cooperar com ele, porque ele derrama a graça. Por isso que a Bíblia fala, não recebeis em vão a graça de Deus. A graça de Deus é derramada sobre todos, mas a gente não pode receber em vão, a gente tem que cooperar e falar, eu tomo posse, eu recebo, me humilho, me quebranto. Mas é tão lindo quando vê uma pessoa que fala assim, eu quero, eu sei que de mim mesmo jamais daria conta, mas eu quero essa graça. Uau. É a graça e o conhecimento. Glória a Deus. Grato. Glória a Deus, pastor. E eu estava conversando com um rapaz. Hoje a gente, infelizmente, né, a gente viu aí ao longo dos últimos anos diversos casos, escândalos dentro da igreja. Isso é muito triste. Tão triste. Muito triste. A gente ora pela restauração de cada um, né? Isso. Mas o discipulado poderia ter prevenir. Prevenir tudo isso. Tudo isso. Um melhor remédio é a prevenção. É a prevenção. O problema é que as pessoas não têm a cultura do discipulado, um discipulado verdadeiro e profundo. Tem alguns que até chamam de discipulado, é discipulado para inglês ver. Né? Tem vários discipulados, pseudo-discipulados, que são chamados de discipulado. Nossa igreja tem discipulado, o que é? É uma classe para os novos convertidos. Não, isso não é discipulado, isso é uma classe importante para o novo convertido. Nós também temos a classe da nova criatura, que é fenomenal, mas não é discipulado. Eu tenho um discipulado, o que é discipulado? É porque eu tenho um líder sobre minha vida. Uau, legal. Às vezes pastores gostam de falar que eles têm um líder sobre a vida deles.
Mas eles não prestam conta, eles não são transparentes, eles não. No momento que aquele líder dá uma direção que eles não gostaram, eles não querem nem saber do líder. Troca de líder, né? Troca de líder. Então, é discipulado para inglês ver, não é discipulado assim. Agora, claro, um bom discipulador nunca, eu nem digo nunca deve, ele nunca pode, não pode, mediante de Deus, se ele quiser ser um discipulador, nunca pode mandar em ninguém, ser dono de ninguém, dominar ninguém. E eu até digo mais, alguém que está debaixo de um discipulado tóxico, que manda, que controla, nem deve se submeter a isso. Verdade. Né? Deve confrontar amorosamente, corrigir. Se a pessoa não aceitar, vai com o líder dele, mas se ele ainda não aceitar, sai fora. Isso não é discipulado, não. Isso é discipaulada. Né? Então, não é legal. Gostei do nome. Verdade. E o isolamento é muito prejudicial, infelizmente. O isolamento é muito prejudicial e acabou acontecendo diversos casos. Alguém diz, quem anda sozinho vai cair ou já caiu. Verdade. Hoje a gente vê, e aí entrando mais profundo na questão da Past Church, né? A gente teve os últimos dias a Past Conference. Para quem não sabe, eu sou da Past Church, gente. Ele é meu pastor sênior daqui do Brasil, o pastor Abe Uber. Uma honra toda minha, pastor, ser pastoreado pelo senhor. E a gente está vendo a Past Church crescer muito. Glória a Deus por isso. O discipulado foi o grande motor para esse crescimento? Como que o senhor vê essa questão? Com certeza, porque é isso que as pessoas querem. Elas querem ser cuidadas, as pessoas estão cansadas de ir para o culto, sair e a vida continuar. A pessoa não é transformada, ela quer pastoreio, ela quer discipulado, ela quer crescer em Deus, né? Então, isso com certeza é que está gerando esse crescimento todo para a glória. E foi tão lindo ver os testemunhos como do JP, Verdade. Né, e do Maurício Ruff, porque o discipulado tem feito toda a diferença na vida desses caras, né? É Verdade. muito legal. Foi o discipulado que gerou a transformação ali por meio de Jesus, por meio do discipulado, né? Exatamente. Eu sempre digo, Renan, para mim, os dois maiores segredos na vida cristã, os dois maiores, o primeiro é a intimidade com Deus. Amém. É a intimidade com Deus. E o segundo é o discipulado. Eu realmente acredito nisso. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Dentro dessa visão, nós temos o MDA, né, pastor? Como que nasceu o MDA? Como que foi? Então, o que acontece? Como eu disse, eu já havia experimentado ser cobaia, né? Então, uma vez que eu estava andando em Vitória agora, ainda solteiro, mas andando em Vitória, completa em santidade, parece um imã. Aqueles jovens desesperados por santidade, por intimidade com Deus, parece que agora, no mundo espiritual, eles sentiam que eu tinha a solução. Eu tinha pelo Espírito Santo, porque nós só podemos gerar em outros o que primeiramente foi gerado em nós. Uau. Então eles me procuravam e eu mostrava o caminho do discipulado, da intimidade com Deus, porque até para eu vencer pecado, o primeiro segredo foi a intimidade com Deus, o segundo foi o discipulado, mas eu falava muito nessas duas áreas, dessa intimidade com Deus, desse discipulado profundo, e aí não era só jovens rapazes, eram senhores casados, até eu nem era casado ainda, mas ajudando. E eu lembro uma vez que eu fui, porque eu discipulava alguém na igreja que discipulava uma outra pessoa e ele discipulava esse líder, tá? Vou chamar esse líder de X. Eu sei o nome dele, mas sim. Hoje ele é até um grande pastor, né? Porque ele era um supervisor, né? de células. Mas eu não peguei permissão dele para falar, então não vou falar o nome dele. Mas ele é um grande pastor, muito conhecido na Past Church e muito amado. Esse líder X, que era meu discípulo na época de terceira geração, porque eu discipulava alguém, esse alguém discipulava o discipulador dele, e o discipulador dele que discipulava o X, tá? Esse X fala assim, pastor, você pode ir lá, eu vou estar tendo uma comunhão com os líderes de Life Group do meu setor. Eu falei, vou lá. Eu chego lá, cara. Eu chego lá. E é um alpendre enorme, bem grande. Sabe aqueles alpendres que tem já fazem aquela batente, onde todo mundo pode sentar e ter comunhão, nem precisa ter bancos, porque a própria batente assim das colunas e tal, né? Então estava cheio de casais. Ele falou, pastor, é o seguinte, eu já era
convertido na Igreja da Paz, que chamava na época, hoje é Paz Church, né? Já era convertido, eu converti lá. Eu amava Jesus, mas em vez em quando, nas viagens que eu fazia como comerciante e tudo, eu pisava na bola e traía minha esposa e tal, e aquilo me atormentava tanto, eu sofria tanto. Eu sabia que eu estava errado, eu queria mudar. Mas aí eu comecei a ser discipulado. E aí Deus mudou minha vida e transformou meu casamento. E nós ficamos tão cheios de Jesus. Aí começamos a liderar a célula. Uau. E aí começamos a ganhar os vizinhos todos para Jesus. Casal após casal, porque todo mundo espelhava agora no meu casamento. Esses outros casais. E todos esses homens, pastor, eles também tinham o mesmo problema que eu tinha. E agora, através do discipulado, todos foram curados e o casamento deles também virou um céu na terra. E agora eles, esses meus vizinhos, que são os líderes, e todos eles lideram grandes life groups. Olha aqui, e eram todos os líderes. Eles falaram, são meus vizinhos. E eles estão andando em santidade, porque eles, assim como eu, tinham casamentos despedaçados por causa da imoralidade. E assim como eu, o discipulado os curou. Olha, eu falei, cara, olha a revolução que começou em Santarém na época. Porque o crescimento foi tão orgânico, foi tão baseado na santidade, cara. Não foi baseado em euforia, em espuma. Porque quando o crescimento é baseado em espuma, assim como ele cresce, ele desaparece também, né? Foi um crescimento gerado pelo Espírito Santo, Espírito né? Santo. Pelo discipulado, cuidado. Esse é o jeito de crescer, não é só promovendo um grande evento e tendo gente famosa. Isso aí é bom, mas... Gera muvuca, mas Gera o muvuca. discipulado é o que vai. Né? É verdade, a espuma, verdade. Fogo de palha. Verdade. Pastor, a gente estava falando antes do podcast começar sobre essa nova geração, né? E a gente tem trabalhado tanto para ensiná-los acerca das Escrituras Sagradas. Como que você vê essa nova geração que tem se levantado, esses jovens? Como que o senhor vê essa geração que está vindo aí para pregar o Evangelho? Olha, é fenomenal. Assim como você estava falando, Renan, eu concordo, eu acho lindo. Eu estou vendo uma fome e sede dessa nova geração. A palavra de Deus até profetiza sobre isso. Né? Nos últimos dias vai ter uma grande fome sobre toda a terra, não para comida física, né? Mas para a minha palavra. As pessoas estão com fome da palavra de Deus. Elas querem ser alimentadas, elas querem conhecer a palavra. Né? Então Deus começou a nos desafiar. Amém. Bem sério, você foi um dos caras que me encorajou muito. Amém. Né? Eibe, tem que entrar nesse público, tem que entrar. Por quê? Veja bem, muitas vezes influenciadores, pessoas famosas no mundo cristão, pessoas bem intencionadas, mas que não conhecem tanto a palavra. Verdade. Então, às vezes, até ensinam alguma coisa boa, mas outras vezes sai alguma besteira, porque eles não conhecem tanto, não é por mal, é só porque eles não conhecem mesmo. Agora, se pela misericórdia de Deus, durante todas essas décadas, nós podemos aprender vários segredos que ajudaram a ver milhares e dezenas de milhares de vidas e famílias transformadas, por que a gente não pega isso e viraliza? Tem que viralizar esse conhecimento da palavra. Então, é isso, eu estou determinado, viu? Você não sabe como eu estou determinado a investir tempo e produzir muito conteúdo para alcançar mesmo. O pastor até falou que está fazendo um devocional no seu Instagram, né? Toda manhã, no meu devocional, eu tenho um devocional de segunda a sexta no meu Instagram, né? Eu quero até te convidar para me seguir, né? Curtir lá e compartilha com outras pessoas. Vamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Eu comecei essa segunda que passou agora e... Né, nós estamos gravando, então não sei quando que isso vai para o ar, mas nessa gravação, hoje é sábado, né? É sábado. Eu comecei na segunda, então por enquanto só foi lançado os 5 devocionais. Cara, se você ouvisse os testemunhos já, o impacto que está fazendo e como está crescendo, já está até... Eu tô muito emocionado, porque eu sei que a gente tem que alcançar essas pessoas. Amém. Quando eu vou, e olha aqui, na internet, por enquanto, mas eu sei que vai mudar, pela fé já mudou. Amém. Eu não sou nem tão grande, né? Não sou mesmo, eu reconheço isso, mas eu creio que já mudou pela fé, nós vamos alcançar milhões de pessoas. Mas eu decidi, cara, eu tenho que alcançar mais vidas, porque Renan é quase assustador, mesmo com relativamente poucos seguidores que tem por enquanto, aonde eu vou,
Aonde eu vou até outros países, às vezes, mas especialmente no Brasil, qualquer lugar, seja restaurante, aeroporto, tantos estados, as pessoas vêm e falam assim, você não sabe como as mensagens têm mudado minha vida e minha família. Por favor, pastor, eles querem. Então, as pessoas estão querendo, estão com fome da palavra. Estão sedentas. As vidas, nós vamos alcançar muitas vidas. Nós queremos ver vidas. Eu pago o preço que for, mas eu vou produzir muito conteúdo. Amém. Sabe? Amém. E isso, tipo, não atacar YouTube também. Por Amém. enquanto eu estou no Instagram, mas logo, aliás, já estou produzindo muito conteúdo para o YouTube, mas nós não lançamos ainda. Amém. Nós não lançamos ainda. Uau. Ontem mesmo entrevistei o Issal, entrevistei o Jonathan esses dias, entrevistei o Theo, enfim, eu estou produzindo muito conteúdo já para o meu... Se preparem, hein? Para o meu canal de YouTube também. Uau, e quando eu lançar o YouTube vai ser... Mas por enquanto estou concentrando agora no Instagram, mas eu estou muito animado. E obrigado, você foi um que me encorajou muito. Pastor, uma honra ouvir isso, uma honra. Mas glória é verdade, a Deus. Glória a Deus, mesmo. glória a Deus. Eu lembro que meu pai, meu saudoso pai, falava que se nós nos calarmos, Satanás não vai se calar. Pois é. Não vai. Então a gente tem que falar. Nós temos que falar, nós temos que... Tem que se posicionar. Produzir muito conteúdo. Muito. E eu já me toquei, sabe? Porque às vezes você vai para um local, uau, que bênção que teve 800 pessoas lá. Mas você né, num devocional talvez alcança o quê? 30 mil pessoas, né? O alcance é muito maior, né? Meu Deus. É muito então, maior. A gente tem que realmente alcançar. Uau, glória a Deus. Pastor, para a gente encerrar, e está sendo muito bom aqui, eu queria te fazer uma pergunta. O senhor é muito conhecido também pela fé, né? O ensinamento de fé. Inclusive tem um curso chamado Princípios de Fé, que é do pastor Eibe, está na Paz Bible School. Assistam, sejam edificados por esse curso que é poderoso. Você me ajudou, inclusive, muito, né? Amém, glória a Deus. E conte pra gente um testemunho que impactou a sua vida. O senhor falou, esse testemunho de fé foi, assim, um impacto na minha vida. Uau! São muitos, né? Mas são muitas áreas que a fé tem feito toda a diferença, né? Na minha vida, no meu ministério. Eu posso pensar em tantas coisas diferentes, mas em todas as dimensões, né? Tanto na minha vida com Deus, até nessa área de santidade, não foi só intimidade com Deus e só o discipulado. Teve também revelação da palavra, né? Eu lembro tomando posse e apropriando os versículos como Romanos 6,2, que nós já morremos para o pecado, né? Gálatas 2,19 e 20, estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, e eu tomando posse e declarando. Então, pela fé também a gente pode, deve e precisamos tomar posse da nova criatura que somos em Cristo Jesus, da justiça de Deus que somos em Jesus. Mas eu vou contar um milagre assim muito lindo, que na realidade não foi nem a minha fé que foi usada para ver esse milagre acontecer. Eu talvez cooperei só por ser o pastor da igreja e por querer, pela misericórdia de Deus, sempre ter uma atmosfera de fé. Mas tem uma família muito preciosa, quando eu pastoreava lá em Fortaleza, que congregava conosco. Hoje eles congregam na Pastor de Belém, que eles moram em Belém. O nome dele é Lucas e o nome dela é Melissa. Eles tinham uma filha pequenininha, uma menina, e um casal lindo, um casal maravilhoso. E ele é um cara assim, até de boa aparência e tudo, mas ele tinha um olho de vidro, porque ele não enxergava daquele olho. Aliás, não tinha olho, não existia olho, era olho de vidro. Mas por quê? Porque quando ele nasceu, já nasceu cego daquele olho. Então, os pais dele têm certas condições, levaram ele para os super bons oftalmologistas. E aí, tem condição? A gente leva para os Estados Unidos, faz qualquer coisa. Os oftalmologistas falaram, não vai adiantar, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Ele nunca vai enxergar desse olho, porque o nervo já nasceu com o nervo totalmente separado, não tem jeito. Agora, o outro olho é muito bom, então cuida do outro olho. E o Lucas foi crescendo, casou, já tinha essa filha com a Melissa, um casal lindo, amam Jesus. E eles congregavam conosco e
O Randy Clark veio com sua equipe lá e nós precisávamos de um local maior, então acho que nós alugamos um ginásio, alguma coisa, e estávamos lá, aquela festa de cura e bênção. E aí o Randy Clark chama a equipe dele lá na frente, e a equipe vão liberando palavra de conhecimento. Então alguém falou, olha, eu acho que era o olho direito, se não me engano. Alguém não está cego do olho direito, Jesus quer curar. E aí outra pessoa, acho que até falou, e essa pessoa está aqui nessa direção, assim, assim. Foi dando mais muitos detalhes, cara. Era ele. E ele foi curado. Uau. E começou a enxergar. Uau. Aí ele tirou o olho de vidro, ainda enxergava. Com olho de vidro, sem olho de vidro, só pelo buraco. É um milagre muito grande. Então, aí o pai dele, que também era um crente, homem de Deus, que o pai dele na época morava em Belém. O pai dele falou, meu filho, eu não estou querendo ser incrédulo, mas eu estou achando muito difícil isso. Porque eu vi o que o médico disse, eu te acompanho desde bebê. Deus sabe que isso doeu meu coração como pai, você nascer assim. Pai, mas estou curado. Meu filho, eu vou aí. Aí o pai pega o avião, vai para Fortaleza, coloca um tampão no olho bom do menino, do rapaz, que já era um homem agora casado, né? Do Lucas. Ele coloca, o pai dele coloca o tampão, o nome do pai dele é Osmar. Colocou um tampão, né? E falou assim, agora dirige. E ele dirigiu perfeitamente, obviamente, porque estava enxergando. Uau, glória a Aí Deus. o pai falou, pela primeira vez, claro, a salvação é o maior milagre de todos, mas um milagre assim físico. Eu sei que eu vi no meu próprio filho. E os pais foram tão tocados, foi tão impactante, eles acabaram mudando para Fortaleza também para congregar conosco, e foi aquela festa, Nossa. muita coisa linda. Aí depois, o Lucas e a Melissa tiveram trigêmeas, você acredita? Olha, Trigêmeas. Então, eles têm 4 filhas, sabe, que já tinham aquela bebê, e aí mais 3 gêmeos. Enfim, Deus tem prosperado e abençoado. E sempre a última vez que eu estava na Pastor Church de Belém, que depois eles acabaram mudando para Belém, e estavam lá alegres, servindo, trabalhando como voluntários. Curado. E curado, claro. Enxergando. Aleluia. Que lindo, né? Pastor, antes da gente terminar, o senhor tem uma mensagem para o pessoal que assistiu esse podcast? Amém, amém. Bem, para vocês da Graco Podcast, para o Renan e para você que está participando, eu quero te encorajar. Mergulhe na intimidade com Deus. Procure cultivar um relacionamento com Ele. O problema, sabe o que é? É que muitas vezes o maligno faz a gente meio acostumar com adorar, acostumar com ler a Bíblia, mas não se torna uma coisa relacional. Ah, pastor, então eu só devo ler a Bíblia se eu estiver sentindo uma coisa, só devo adorar se eu tiver... Não, você nunca deve parar de ler a Bíblia, nunca deve parar de adorar, mas toda vez que você for ler a Bíblia, toda vez que você for adorar, procure intencionalmente induzir seu coração para realmente cultivar um relacionamento. Eu comecei a me tocar algum tempo atrás que quantas vezes na igreja eu estava cantando, adorando, olhando a letra lá, mas não realmente cultivando um relacionamento com Deus. E eu aprendi o seguinte, toda vez que eu cultivo intencionalmente um relacionamento, procuro ouvir a voz dele, procuro realmente me relacionar com ele, minha fé vai para as alturas, minha vida muda, eu sou transformado de um nível de glória para outro. Eu desejo isso para você, profunda intimidade com Deus e também essa cultura, essa vivência verdadeira de um discipulado bíblico. Tanto você recebendo discipulado como você fazendo discípulos para a glória de Jesus. Amém. Pastor Eibe. Renan, Deus abençoe. Eu que agradeço. Amém. Que honra. Foi muito bom estar Glória a junto. Deus pela sua Amém. vida. Esse foi o Graco Podcast de hoje. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento de Deus.